Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas notícias do Palmeiras, diretamente da Academia de Futebol nesta segunda-feira, após o empate de ontem contra o Botafogo. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Nossa, pá. Avaliações diferentes, então, para cada lado. Os últimos campeões não saem do zero. O Palmeiras teve mais posse, o número de finalizações ficou equilibrado. Finalizações certas, o Botafogo foi melhor, grandes chances. O Palmeiras teve até um número melhor e ações na área rival. O Botafogo pisou mais na área do Palmeiras. Então um equilíbrio nesses números e também no placar, claro, com um 0-0. A gente começa com o Palmeiras e a repercussão em Vitória sobre essa estreia com o empate, já tem Libertadores nessa semana e tudo isso vindo, claro, da eliminação ou da derrota na decisão do Campeonato Paulista. Vitória. Bom dia, amigo. Um bom dia para vocês, pessoal que está acompanhando a gente. Estamos aqui já em frente à Academia de Futebol, 11 horas da manhã, agora começando o Sport Center, também começando o treino do Palmeiras, porque a ideia já é viajar, aliás, o planejamento já é viajar nesta terça-feira para enfrentar o Sport Cristal na quinta-feira no Peru. E aí a gente já fala sobre essa expectativa para jogar Libertadores, né? Mas ainda assim, o Campeonato Brasileiro não começou muito bem para o Palmeiras, mais um jogo no Allianz, mais um jogo sem vencer, e aí o Abel Ferreira falou muito ontem sobre essa situação de pontos de vista, né, também sobre essa questão dos jogadores que estão deixando um pouco a desejar por questão física, e quando eu falo de pontos de vista é porque o Palmeiras está a 3 jogos sem vencer, é verdade, mas vinha de muitas vitórias seguidas. Além disso, o que a gente estranha um pouco nesse começo de temporada do Palmeiras, quando olha para os números, é a quantidade de empates, né, apesar de ter apenas 2 derrotas, são 7 empates e 8 vitórias, então muito equilibrado ali o número de empates e vitórias, o que a gente costuma ver, muito mais vitórias no Palmeiras do que empates também. É claro que o Abel Ferreira também não vai ter muito tempo aí para conseguir recuperar os seus jogadores, que tem alguns jogadores no departamento médico, então além de Gustavo Gomes e Marcos Rocha, tem também o Paulinho, a expectativa que vive o jogador para poder finalmente estrear, Maurício também, que pode voltar nessa quinta-feira, mas dá para tirar algo positivo do que aconteceu no jogo contra o Botafogo nesse final de semana, no 0-0, além do resultado, né, além de não ter saído ali com derrota diante do atual campeão brasileiro, o Palmeiras também pode tirar positivo aí sobre os seus reforços, né? Então, além do Bruno Fux, que teve mais uma oportunidade, segunda oportunidade dele jogando com a equipe do Palmeiras, a gente também pode falar da estreia do Lucas Evangelista no meio-campo junto com o Richard Rios, que deu certo, deu melhor do que o jogo contra o Corinthians, foi melhor do que o jogo contra o Corinthians no meio-campo do Palmeiras. Vocês vão poder falar mais sobre isso, mas também é um destaque deste final de semana, como disse o Abel, que vive ainda a expectativa de ter o retorno dos seus jogadores e poder finalmente estrear todos os seus reforços quando o Paulinho também ficar pronto. Mas o que a gente tem aí de expectativa é que para essa quinta-feira Maurício pode também fazer parte do elenco para a viagem e ser utilizado para o jogo contra o Sporting Cristal. Bruno. Boa, Vitória. E além disso, acho que o Felipe Anderson entrou bem no jogo. Depois vamos saber do Marra e do Jailson. Esperança bate forte no peito alvinegro. Gostei. Sempre um poeta. Sempre. Esperança é verde. É verdade, esperança é verde. Também. Mas não atrapalha o poema do nosso Não, ele Pedro foi Henrique. bem. É uma licença poética. Isso. Pra variar, né? Ele tem direito. Palmeiras nos últimos 4 jogos. Um gol marcado, que foi o gol de pênalti contra o São Paulo. Finalizações certas. Finalizações 60 e certas, 22. Conversão, olha isso, conversão de finalizações, 1,7%. Grandes chances e perdidas ali também. E gols abaixo do esperado. Ou seja, tá ruim. Tá. Traduz, né? F5 tá ruim. E é isso que explica mais uma vez o 0-0 no Allianz Parque? Uma falta de mira do lado do Palmeiras? Do lado do Palmeiras, foi o que eu falei ali na abertura. O Palmeiras tem que agradecer, porque o Botafogo perdeu diversas oportunidades, porque o Botafogo foi melhor no jogo. E aí, como eu falei ali também no início, o Botafogo que, em determinado momento, relembrou, sim, a campanha do ano passado. A gente até estava conversando, né, durante o jogo. Sim. O Renato Paiva iniciou invertendo o Arthur com o Savarino. Achei interessante ali, uma forma de tentar pelo menos dar uma enganada, né? Dar uma mudada no que é o padrão de jogo do Arthur, que é com a perna trocada, o Savarino do outro lado. Mas para mim o ponto principal do Botafogo ontem, que para mim tinha perdido nesse primeiro trimestre e voltou ontem, foi a calma com a bola. Patrick de Paula bem demais, Gregory muito bem, Marlon Freitas, mas assim...
quando o Botafogo tinha a bola, o Botafogo não estava rifando no Igor Jesus, que era o que estava acontecendo nesses jogos. Contra o Racing aconteceu isso. Era de ter a bola e ter calma, ó. Vem cá, Palmeiras. Aperta que a gente sabe o que fazer com a bola. E foi isso. Alex Telles bem, Vitinho, Gregory baixando para fazer Jair o terceiro bem. zagueiro. Jair bem, muito bem na saída de bola. Mas para mim, assim, a principal diferença foi a calma. O Botafogo não estava com essa tranquilidade com a bola, com a posse da bola. Eu gostei do que eu vi. Do lado do Botafogo. Do lado do Palmeiras, para mim o meio-campo foi embrulhado pelo meio-campo do Botafogo. Porque até do lado do Palmeiras, até um meio-campo talvez até mais técnico. Sim. Só que fisicamente ele não competiu, né, com o meio-campo do Botafogo. Foi engolido. E era para competir. O meio-campo do Botafogo engoliu o meio-campo do Palmeiras. Do lado esquerdo, eu continuo falando a mesma coisa que eu já estou falando aqui há um tempo. Você vai do lado esquerdo, você depende que o Piquerez arrume um cruzamento milagroso. Você não tem um exímio cabeceador, que o Vitor Roque não é esse cara. E do lado direito é o Estevão. Para mim, esse é o resumo do time do Palmeiras até agora. Enfim, a gente vai destrinchar aqui, mas vou deixar o Marra falar também. Não, o que eu penso é o seguinte, o Abel, ele fala algumas coisas. É que a entrevista coletiva do Abel, você vai acabar pegando alguns pontos que ele coloca mais ênfase. E que dá mais clique também. Mas ele fala outros pontos que é tipo, joguei contra um time que também quer ser campeão. E era apenas a primeira rodada do campeonato. Era um meio completamente diferente do meio que ele disputou a final. Richard Rios e Evangelista. Né? E para mim está ficando claro que tem umas coisas que às vezes tem alguns jogadores que passam... Às vezes a imagem do torcedor, o torcedor já está muito acostumado com ele e tal. A imagem do torcedor já está até meio assim, com calo de tanto ter aquele cara ali. Mas como o Marcos Rocha faz falta? Faz. Assim, de onde o Mário Marra tirou isso? Cara, da saída de bola. É verdade. Da tranquilidade que o Marcos Rocha, que a bola para por ali, sabe? Ele não precisa acelerar quando não tem que acelerar. Ele virou um jogador, e é interessante porque eu acompanhei a carreira dele desde o início, ele virou um jogador muito diferente do que ele era. Ele era o cara do apoio, chegava, um lateral. Hoje ele é o cara um dos mais táticos do futebol brasileiro, de entender tal, qual é do jogo. E aí, não estou embutindo uma crítica ao Mike, não. Eu acho que o Mike é um cumpridor. Tem outra característica. Cumpridor da função dele. Mas para um tipo de jogo que o outro está mandando na minha casa, eu sei a hora de trabalhar a bola, eu sei a hora de acelerar a saída, de segurar a saída, de acertar a saída quase sempre. Porque aí o outro já não vai ficar dando bote toda hora lá em cima. Porque eu passei o primeiro bloqueio, eu consigo sair. Só que não tinha o Marcos Rocha. E aí é um problema do Abel. Precisa resolver situações para facilitar a vida num segundo momento. A gente estava falando aqui fora do ar, batendo um papo rapidinho. Apesar do meio-campo do Botafogo ter sido melhor, e foi melhor, eu acho que o Lucas Evangelista pode oferecer coisas boas ao Palmeiras. Ele fez um bom jogo para mim. Fez. Para mim também. Primeiro jogo, né? Exato. Tô quase te falando assim com chance. Ah, não, eu ia errar. O Everton foi melhor. Sim. Mas eu estava quase falando que ele foi o melhor. Mas o Everton foi o melhor. Foi. Mas eu acho que ele vai acrescentar num outro ponto. Na combatividade também, mas na tranquilidade com a bola. Talvez ele seja menos físico, o Richard Rios, parceiro dele, é bem mais, mas eu acho que ele vai ajudar com um facilitador de jogada. O lateral recebe, pode tocar nele. E ele vai promover triângulos várias vezes, porque ele se movimenta bem e dificilmente erra. E aí pelo lado esquerdo, que é onde o Palmeiras tem problemas aí na criação, né? Até que chamou a atenção daqueles números ali, né? Porque os números mostravam a falta de eficiência. Sim. Mas um número que me chamou a atenção é que o Palmeiras perdeu grandes chances perdidas, 10. Sim. 4 jogos, quer dizer, o Palmeiras... Ele Poderia ter feito 2 gols em cada e ter sobrado. Não, mas é pouco o número de grandes chances criadas em 4 jogos. São 10 grandes chances criadas em 4 jogos. É um número muito baixo. Acho que esse é o ponto. Poderia criar mais, né? Eu acho que o ponto não é nem só as chances, o número de chances perdidas, mas o baixo número de grandes chances criadas. Mas mesmo eu acho até das que 10... a forma, Bruno... Porque, assim, a forma desse lance aí... É diferente. Ligação de uma... direta. diferente do cruzamento para a área que o Murilo tem que disputar lá no alto. Exatamente.
Não, e ontem não adiantava você lançar ou levantar a bola pro Vitor Roque, que no meio dos jogadores... Não é um problema você cruzar, o problema é que pra ontem não servia. Pra quem que você vai cruzar? A gente tá falando isso há bastante tempo. Inclusive, quando o Carreira estava ali analisando a contratação do Vitor Roque. Foi a primeira coisa que a gente falou. Que ele falou o time do Abel Ferreira vive de cruzamento. Você vai cruzar pro Vitor Roque, não vai adiantar nada. Não é esse tipo de 9, né? E o pior o Paulinho também não é dessa característica. Mas a minha principal, hoje, tá? Analisando o time do Palmeiras, jogando e tudo mais, vendo ali, a minha esperança hoje morre no Paulinho. É assim, Paulinho, você vai estrear, vai vir aí dessa sua lesão e tudo mais, pelo amor de Deus, resolva o lado esquerdo do Palmeiras. Porque, cara, tá difícil demais. Porque o Palmeiras joga muito pelo lado direito, não só porque o Estevão é bom. Porque o lado esquerdo mas porque o lado esquerdo tem o Facundo. O Facundo Torres, eu já tô falando disso há muito tempão, cara. O Facundo Torres tá demais, cara. Ele só toca pro lado e pra trás. Ele deu uma bola pra frente, que foi o passe pro Vitor Roque, no jogo lá contra o Corinthians, que o Vitor Roque sofreu o pênalti. Mas sabe o que me chama a atenção? E quero colocar a Vitória Leite nesse papo, assim. Porque antes a gente depositava, independentemente de ter um jogador esperando para ter o seu momento, como o caso do Paulinho, a gente tinha a esperança de que o Abel resolveria dentre as possibilidades que ele tem. Em algum momento ele vai dar um jeito. Porque ele já fazia isso, né? Fazia isso com muita frequência, de dar um jeito ali e achar um esquema tático que funcione. Vicky, a coletiva do Abel tem repercutido, como o Marra falou, de alguns trechos, chamando mais atenção do que outros também. Interessante, Mário, você levantar isso também, até para a gente puxar um outro destaque aqui, eu já chamo as sonoras do Abel, mas é que não só a torcida palmeirense, como o próprio Abel, sempre falava sobre essa falta de reforços, né? E o Palmeiras começa o ano com 7 reforços. O Abel Ferreira sempre tirava o melhor do que ele já tinha. E agora ele está tendo que fazer essa brincadeira aí entre os 7 novos jogadores que chegaram, além dos que ainda estão para se recuperar. Mas ele falou justamente sobre esse ponto de vista, né? O Palmeiras, se você olhar os últimos 3 jogos, não marcou gols. Mas se for olhar os últimos 5 jogos, tem 4 gols marcados, apenas 1 gol sofrido. O Abel falou sobre isso e ainda aproveitou para dar uma alfinetada, se a gente pode dizer assim, na torcida, que ontem vaiou o Palmeiras na saída do Allianz. Vamos ouvir. Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi lançamento. Ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o gol espetacular do Internacional? Eu acho que você... Não, como é que foi, sabe? Você deveria analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso deixando de trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o Palmeiras. É a sua opinião, entendo, é a sua opinião. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-eles a cantar? Os campeões, somos campeões. Bom, é isso. A gente ouviu aí palavras do Abel Ferreira, mais uma vez, né? Suas coletivas também chamam a atenção por conta desses momentos com os repórteres. Como eu disse, o treinador vai ter aí alguns poucos dias, porque nessa terça-feira já tem a viagem para enfrentar o Sporting Cristal pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois já tem viagem de novo, porque o próximo jogo é no Recife contra o Sport, fora de casa pelo Brasileiro, pessoal. Difícil. Difícil, né? É vida fácil? Não tem. Na Libertadores nem no Brasileiro. O que vocês acharam? Vai ser difícil demais. Mas aí todo ano. Foi de graça essa, hein? Esse ano vai ser brabo. Não foi de graça? Foi de graça. A coisa do campeão foi de graça. Foi de graça. Porque não tinha um contexto ali, algo que justificasse ele falar aquilo. E eu acho que são relações completamente diferentes. Não, primeiro que assim, a torcida do Botafogo estava gritando campeão de maneira correta, não só para valorizar o time dela, mas para tirar um sarro da torcida do Palmeiras. Claro. Se fosse talvez Botafogo e... Eu que sou mais bobo. E qualquer um, talvez não... Só não seria para Palmeiras e para Atlético.
ia cantar pro Galo e pro Palmeiras. Certeza, De até resto, pra provocar, né? Tem que ser, gente. Não é assim, esse é... Agora, se fosse Botafogo e... Pegando aqui, Red Bull Bragantino e Ceará e Fortaleza, não ia fazer sentido. Não ia fazer sentido. Mas ia cantar do mesmo jeito. Não, ia Pode ser, cantar. pode ser. Mas é que ali Mas não tinha ia atingir. Não, eu entendi. É só que porque ali- muitas vezes, por exemplo, quando o Fluminense vai jogar, ficou lá, a terceira divisão. E o time, às vezes, já entrou numa pindaíba Os caras nem muito sabem, abaixo do Fluminense. Sim. Mas chega lá e canta porque sabe que vai atingir, pô. Isso. Não, e outra coisa, né? A torcida do Palmeiras ontem, quando o Palmeiras entrou em campo, a torcida aplaudiu de pé o Palmeiras. Depois da derrota para o Corinthians. A torcida do Palmeiras aplaudiu o time quando foi eliminado contra o Flamengo na Copa do Brasil, vocês lembram? E quando foi eliminado pelo Botafogo na Libertadores. Claro, Bruno. Então, acho que nessa daí o Abel foi mal mesmo. Não, eu concordo. Eu acho que assim, a gente já sabe que o Abel fala algumas coisas que acaba desagradando o próprio eleitorado, né, quem está do lado dele. Eu não gosto da ideia de que a gente precisa aprender a torcer. Isso é uma característica de um torcedor, é característica da outra torcida também. E uma outra tem uma diferente e tal, assim. A gente tem as nossas expectativas. O Abel tem uma expectativa com relação ao torcedor. Mas o passar do tempo prova que o problema é da expectativa. O problema não é do torcedor. O torcedor é daquele jeito. Não, mas ele não dá pra ele falar que o torcedor é ingrato, porque o torcedor do Palmeiras não é. Não é. Ontem, eu Mas vou é isso, repetir. é a expectativa do que ele queria. Mas e não ontem os nomes mais cantados pela torcida ontem, mais aplaudidos quando a escalação é anunciada, do Abel e do Veiga. Se o torcedor fosse ingrato, não teria aplaudido o Veiga. Não teria aplaudido o Abel. E o torcedor fez isso É um de pé. carinho. O torcedor faz um carinho. Fez um carinho, exatamente. O Abel, ele tá se colocando contra a torcida também cada vez mais. Porque, assim, a grande questão do Abel sempre foi... Todo mundo não tem paciência para a coletiva do Abel, só o torcedor gostava. Porque ele ia lá, respondia, não sei o quê. Falava o que o torcedor queria ouvir. E mesmo quando era chato... Eu acho que aí, Mariana, tem um ponto que nós aqui no Brasil não estamos muito acostumados. A gente trata a torcida de uma forma, assim, diferente. Agora, eu vou lembrar, o Klopp, quando ele chega, tem uma derrota do Liverpool em casa... E o torcedor vai embora, no dia seguinte ele está na entrevista, ele fala, no dia seguinte não, uns dias depois ele está, assim, por quê? Eu preciso de vocês até o fim. Uma relação de menos medo e mais cobrança. Isso, menos pudor com aquilo ali. O Mourinho fez isso a vida... e aí eu estou falando de um alemão e de um português, para não falar que... Assim, o Mourinho fez isso várias vezes. Eu acho que a gente precisa entender também, ele está mais acostumado, aquilo é menos sagrado, Entendi. sabe? Por outro lado... Tem mais intimidade. Pode ser. Por outro lado, talvez ele precise entender. Falou, opa, aqui no Brasil é muito sagrado, não vou mexer tanto. Porque não é mexer uma vez, é mexer várias vezes, né? Ele já falou várias vezes. E outro ponto que eu não concordo da entrevista, que ele citou que nos últimos 5 jogos o Palmeiras fez 4 gols. Por que eu acho que não é um bom argumento esse? Primeiro porque o número por si só já é baixo, né? Pensando que é o Palmeiras. Quais foram esses 4 gols? Um gol de pênalti, aquele que você citou. Do São Paulo. E 3 gols contra o São Bernardo. Então, quer dizer, é um jogo que inflaciona todas as outras partidas. E desses 3 gols contra o São Bernardo, 2 em jogadas individuais do Estevão, de fora da área, e um cruzamento para o Flaco Lopes. São justamente os pontos que a gente fala que são as... Que nem quando o cara faz 3 gols em um jogo e aí depois ele passa 5 jogos sem fazer gol. Tem 3 gols em 6 jogos. Tem 3, exato. Então, acho que não era o melhor argumento para ele defender a criação como o time tem criado, porque não tem, né? Mas não tá criando, né? Não tem criado, por isso que a gente falava, né? Não tem como o Abel se escorar, por exemplo, assim, ele não se escorou, mas não tem como falar que, não, porque perdemos uma oportunidade clara, porque, beleza, Flaco. ia estar 3-0, 4-0 e ali seria o gol lá para agradar Se fosse pela essa lógica de quem perdeu gols e, na verdade, deveriam ter sido feitos, o Botafogo também teria aberto o placar, né? Inclusive, sim, sei que a gente está falando do Palmeiras, mas só para não perder o gancho. Eu tô achando muito rápido o trabalho aparecer. Claro, tem um grupo de qualidade, tá? Do Paiva? Sim. Tá cheio de jogador bom, cheio de jogador com espírito organizado. Exato. Espírito vencedor, tal. Mas eu achei muito rápido. Talvez o Botafogo me chamou a atenção, sim. Passe por altos e baixos, para o torcedor não acreditar que assim, pronto, voltou e já vai ser o campeão de novo. Eu achei muito bom. Muito antes do que eu esperava. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras
na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívar lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos, 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar. Essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013. Na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!